fazendo um comparativo, eu lembro que eu era novo, mas tudo bem. Mas acredito que quem vivenciou a época do regime militar, em determinado momento, talvez mais duro daquele regime, as pessoas não acreditavam que o Brasil poderia ser novamente um país democrático. E havia aquela descrença na democracia, que o brasileiro não sabe sequer votar, e isso foi provado errado. A democracia brasileira, no final, prevaleceu, e hoje nós temos aí, desde 1985, 86, uma restauração das nossas liberdades democráticas, no período talvez mais prolongado da nossa história. Lembro também a época, essa eu já vivenciei, a época da hiperinflação, em que havia um descontrole absoluto na nossa economia, e todos nós acreditávamos que isso era da natureza do Brasil. Ou seja, temos que aprender a conviver com a hiperinflação, e isso é algo que não vai mudar nunca. Já se tentou, já não se conseguiu, então nós temos que aprender a conviver com ela. Mas, no fundo, isso se provou ser não verdadeiro. Dentro de um regime democrático, as instituições conseguiram um consenso necessário para superar aquele quadro de hiperinflação. E nos últimos anos nós temos aí assistido que o Brasil, embora com todos esses problemas econômicos, tem dado passos importantes na questão do enfrentamento da desigualdade de renda e da pobreza, da erradicação da pobreza. Então isso ilustra que não existe nada ao qual nós estejamos fadados como país, e talvez nós estamos agora no momento em que, de mudança, nesse quadro de corrupção que nós muitas vezes vemos e víamos no passado como algo natural, que não pudesse ser enfrentado no Brasil de maneira nenhuma como algo que seria da nossa própria natureza e nos perseguiria por toda a nossa história. Aí todos esses casos revelam que isso não é absolutamente verdadeiro. Agora, para que esse quadro seja efetivamente alterado, é importante que nós olhemos para frente, e nós tentemos construir esse futuro melhor a cada dia. Não existe nenhuma solução mágica contra a corrupção sistêmica, não existe nenhuma bala de prata que resolva todos os problemas. Isso vai ser construído nos tribunais, pela administração da justiça, com uma postura menos leniente do Poder Judiciário em relação a essas graves formas de corrupção. E também nós temos que pensar em ir além, que também as nossas outras instituições atuem para superar esse quadro de corrupção sistêmica. Outras instituições, eu digo aqui o Poder Executivo e especialmente também o Poder Legislativo. É importante que o Poder Legislativo fique atento para não aprovar leis que impliquem um retrocesso na prevenção e no combate à corrupção. Porque, ao contrário do que é dito por algumas autoridades, as instituições não estão funcionando. Não é possível que um país de 200 milhões de habitantes, um país continental, fique dependendo de um juiz, em Curitiba. Isso já era para ter sido resolvido há muito tempo, mas não, precisou esse juiz, as circunstâncias levarem a esse juiz aceitar denúncias contra alguns personagens, e foi como se fosse uma vara de pesca puxando vários peixes ao mesmo tempo. E não para de sair peixe graúdo desse lago lá de Curitiba. O juiz Moro está cumprindo seu dever, mas existem milhares de juízes no Brasil, centenas de juízes federais. Por que nós precisamos de um personagem de Curitiba, depois de 30 anos de roubalheira de Nova República, para cumprir o dever de ofício? E esse juiz está sendo pressionado de todas as formas, porque qual é que é a forma, o modus operandi da classe política? É a conspiração do silêncio. Eles não deixam transpirar nada do que acontece e que possa ameaçar, mesmo de longe, o poder que eles exercem. Eles não exercem um poder para o bem.
a consecução do bem comum não é objeto da classe política, aqui no Brasil, pelo menos no Brasil. A consecução do bem comum é a última instância, pode ser de reflexo, se algo que eles fizerem para benefício próprio vier a beneficiar a população. E vimos que o discurso está absolutamente afinado, que as pessoas entendem a necessidade da intervenção constitucional. Por que isso? Porque não existe democracia no Brasil. E hoje nós temos aí, desde 1985, 86, uma restauração das nossas liberdades democráticas no período talvez mais prolongado da nossa história. Políticos adequados. Pobre do país que depende de um juiz para cobrar justiça. Não podemos contar com um juiz, ele não merece essa responsabilidade. Ele é um homem como nós. Ele não que não mereça como qualidade, ele é um herói, mas ele não merece esse castigo de ser o responsável pela punição da canalha. E o resto? E as polícias, e os outros juízes, os outros promotores. Quer dizer que só existe um juiz no Brasil? Só existe uma Polícia Federal de Curitiba? Veja, o Moro, ele não pode ser sacrificado sob as palmas ou sob os apupos do povo brasileiro. Nós temos que mudar o regime. Tem que haver o regime tem que ser democrático. Hoje não é democrático. Hoje é a ditadura do crime organizado. E essa ditadura é concessionária das Forças Armadas. Agora, não adianta falar que estão observando e que no momento adequado vão tomar as providências cabíveis. Não adianta. Já estão observando há 30 anos de Nova República. E são 3 milhões de assassinatos. Não tem guerra nenhuma no mundo que matou tanto. Os Estados Unidos, eu costumo citar esse dado, que é dado da Embaixada Americana. Os Estados Unidos, desde 1860, que é a Guerra da Secessão, até agora, perderam 1.260.000 soldados em combate. Nós, em 30 anos sem guerra, aspas, declarada, nós já tivemos 3 milhões de brasileiros assassinados. E não são militares, são civis. Então, veja, nós não podemos cruzar os braços e continuar apreciando o crime governar e dominar e tiranizar o Brasil. E trair que o crime está a serviço daqueles que exploram o mundo.